Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui quem está falando é o professor Andrei, professor de Biologia aqui do EducaPE, e é um prazer estar recebendo aí os terceiros anistas para uma aula de Biologia, tá? E assim, nossa primeira aula do ano de 2021, né? A primeira aula, ou seja, nossa primeira obrigação aí em 2021 para você que está chegando no terceiro ano agora em 2021, tá? Ó, de antemão eu já quero te desejar aí um ótimo terceiro ano, tá? Que você tenha muito sucesso, muito foco e muita concentração, porque vocês vão precisar, porque lembre que agora vocês são feras terceiros anistas, tá? E assim, as obrigações do terceiro anista aumentam muito, tá? Lembrem que vocês vão ter que fazer um Enem valendo no final do ano e vocês vão terminar exatamente o seriado da UPE fazendo o SSA 3, tá? Então assim, desejo do fundo do coração que vocês tenham o melhor terceiro ano possível, tá? E assim, pode contar com tudo aqui, pode contar com a gente do EducaPE, beleza? Antes da gente começar oficialmente o nosso terceiro ano de 2021, queria já dar um recado. Entra no canal do YouTube, tá? Lembra que lá no canal, entra lá no YouTube, tem um canal do YouTube chamado EducaPE, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa teu like, tá? E assim, se você já quiser antecipar os estudos, o canal do EducaPE é perfeito, sabe por quê? Porque tu vai lá no canal do EducaPE, aí tem uma aba vídeos, aí já tem uma tonelada de aula de todos os assuntos que a gente viu no ano passado. Você já pode ir revisando algumas coisas, tá? Você já pode ir revisando algumas coisas, beleza? Então, lembrem. E outra coisa, você que está chegando agora no terceiro ano e ainda não tem o Conecta Aí, ei, tem que baixar o Conecta Aí, tá? O Conecta Aí é o aplicativo oficial do EducaPE e ele vai ser o aplicativo, vamos dizer assim, ele vai ser uma ferramenta muito importante para você agora no terceiro ano, beleza? É por aí que você vai conseguir acompanhar todos os materiais do EducaPE, tá? E assim, vocês vão ver como a gente vai te ajudar nesse terceiro ano, tá? E, assim, e todas as lives você consegue assistir aqui ao vivo, sem gastar um dado da tua internet. Lembra que o Conecta Aí vai ser uma ótima ferramenta para você, terceiranista, nesse ano, nessa longa preparação que a gente tem aí para as provas de dezembro, beleza? Se tu tá chegando agora no terceiro ano e não tem o Conecta Aí, baixa o Conecta Aí, beleza? Deixando aí um pouquinho de lado, vamos começar a trabalhar o terceiro ano, tá? Olha, lembrem que o terceiro ano é um ano importantíssimo, tá? Porque vocês sabem que é nesse ano que vocês terminam o ensino médio e é nesse ano que no final do ano vocês fazem todos os vestibulares valendo. Tanto a prova do Enem como a prova do SSA 3. Aí o que é que acontece? André, o que é que vai cair no Enem de Biologia? Olhe, faça uma programação. No Enem de Biologia cai tudo. Lembrem que o terceiro ano é aquele ano de revisão. É aquele ano que você vai ter que dar conta de todos os assuntos de Biologia, porque todos os capítulos de Biologia do primeiro, do segundo e do terceiro ano podem ser cobrados, preste atenção, podem ser cobrados agora no Enem. E você que acabou de fazer o SSA 2 e vai fazer o SSA 3 agora, lembrem que o SSA 3 de Biologia é o ano que tem menos assunto, tá? É o ano que te dá menos trabalho, porque você só tem, preste atenção, só tem 3 assuntos, tá? Não pode esquecer disso. É nesse ano que você vai ter genética, evolução e ecologia. 3 assuntos. Lembrem que dentro de genética você ainda trabalha biotecnologia, tá? Lembrem que dentro de genética você trabalha biotecnologia, beleza? Então você vai ter 3 assuntos, tranquilo? Não pode esquecer disso. Lembrem que o SSA 3 é a prova que você vai ter menos assunto. E por favor, tá? Se você acha que não se deu tão bem no primeiro e no segundo ano, não joga a toalha agora. Você ainda tem a chance agora do seriado 3. Porque lembrem que o seriado 3 é o ano que vai ter o peso maior. É o peso 4. Vai ter a redação. Tá? Então a gente pode, claro, a gente pode recuperar um ano que não foi tão bom agora com a prova do seriado 3. E um detalhe, poucos assuntos, tranquilo? E assim, o primeiro assunto que a gente vai começar a trabalhar aqui no EducaPE e depois a gente vai dar continuidade, por isso que é sempre bom vocês estarem ligados nas redes sociais do EducaPE para ver exatamente a programação das aulas, para tu não ficar com aquelas aulas soltas, tá? Para tu ter uma continuidade. Agora a gente vai começar a trabalhar ecologia. Ó, a nossa primeira obrigação do ano vai ser exatamente ecologia.
A nossa primeira obrigação do ano vai ser ecologia. A gente vai ter que trabalhar um monte de ecologia. E um detalhe, tá? Ah, André, eu já escutei que ecologia é o assunto que mais cai no Enem, né? É, monstrinho, ecologia é o assunto que mais cai no Enem. Não tem jeito. E assim, é um dos 3 assuntos do seriado 3. É um dos 3 assuntos do seriado 3. Aí assim, quando você trabalha com esse termo ecologia, a primeira coisa que tu tem que lembrar é que isso aí vem de uma palavra grega, vem de um prefixo grego ecos, que significa... Ó, isso aqui basicamente significa estudo, estudo da casa. Você vai ter exatamente o estudo da casa, ou seja, é aqui que você vai estudar o ambiente. É aqui que você vai estudar todos os componentes que formam o ambiente, tá? Tanto os componentes vivos como os componentes não vivos. Aí o que acontece? Andrei, tem muita coisa para ver de ecologia? Tem. E pra gente começar, prepara o caderno, viu? Prepara o caderno para copiar. Bota aí no teu caderno, separa uma matéria, Biologia do KPE, Andrei, porque tu vai me acompanhar o ano todinho. Olha para cá. Quando a gente trabalha com isso aqui, lembrem dos conceitos básicos. Lembrem dos conceitos básicos. Lembrem dos conceitos básicos de ecologia. Aí assim, primeiro conceito que você não pode esquecer mais de forma nenhuma é o conceito de espécime. O primeiro conceito é o conceito de espécime. Aí vai ser assim, toda vez que a gente trabalha com espécime, toda vez que a gente cita esse termo espécime significa indivíduo. Significa indivíduo. Em toda a questão de ecologia que vocês vão fazer por aí, que você pega assim, o espécime é vegetal. O espécime é vegetal é o indivíduo vegetal. Geralmente eles não usam essa palavra indivíduo, eles usam a palavra espécime. Agora, monstrinho, deixa eu contar um segredo. Não confundir espécime com espécie. Não pode confundir espécime com espécie. Espécime é indivíduo. Espécie é lá da taxonomia, não tem nada a ver com ecologia. Espécime é o nome do indivíduo. Espécime é o nome do indivíduo. Espécie é o indivíduo. Aí você pode até fazer aquela brincadeira. Andrei, então significa que todo espécime tem uma espécie, né? Todo espécime tem uma espécie. Perfeito, porque todo indivíduo conhecido tem um nome, então tem uma espécie, tá? Cuidado com isso. Depois eu tenho um segundo termo, que é muito usado, que é chamado de população. Cuidado com esse termo que a gente chama de população, tá? Geralmente quando a gente trabalha com população, quando a gente cita população, lembre que a população, isso aqui é um conjunto, isso aqui é um conjunto de seres, é um conjunto de seres iguais, preste atenção, que habitam o mesmo ambiente, no mesmo intervalo de tempo. No mesmo intervalo de tempo. Então, assim, presta atenção. Quando a gente trabalha com população, olha para cá. Quando a gente trabalha com população, vocês não podem esquecer, porque tem muita questão que pergunta o que é população por aí. Aí, assim, na ecologia, quando você trabalha com população, a população é um conjunto de indivíduos iguais. Aí você pode estar dizendo assim, Andrei, o que é um conjunto de indivíduos iguais? Monstrinho, o conjunto de indivíduos iguais é o conjunto de indivíduos da mesma espécie. É o conjunto de indivíduos da mesma espécie. Toda vez que os indivíduos eles têm a mesma espécie, você vai dizer que esses indivíduos eles são iguais. Aí, o conjunto desses indivíduos, no mesmo espaço, no mesmo intervalo de tempo, tu chama de população. André, então quer dizer que quando eu estou na sala de aula com meus amigos, a minha sala de aula é uma população. Perfeito. O momento em que tu está na escola, na sala de aula com todo mundo, a danada da sala de aula vira uma população, porque você tem um conjunto de indivíduos de mesma espécie que habitam o mesmo local no mesmo intervalo de tempo. A gente não pode esquecer disso. Aí o que acontece? Essa danada dessa população aqui, quando a gente trabalha com isso, quando a gente cita isso, lembrem que a gente tem algumas características que a gente pode considerar exatamente dessa população. Presta atenção. Lembrem que quando você pega a população... olha pra mim, viu? Depois tu copia. Olha pra mim, depois eu dou tempo de tu tirar print. Presta atenção. Quando tu pega a população,
a gente tem algumas características, tá? A gente tem algumas características que a gente leva em consideração quando você faz o estudo da população. Lembrem que aqui, olha para cá, lembrem que aqui você vai trabalhar, por exemplo, eu posso trabalhar muito bem com a natalidade. Ó, eu trabalho com a natalidade, eu trabalho com a mortalidade, ó, eu trabalho com a mortalidade, eu trabalho, presta atenção, olha para cá, com a imigração, e eu trabalho com a emigração. Cuidado com essas características aqui, ó, olha para cá, natalidade, mortalidade, imigração e emigração. Aí você pode estar dizendo assim, tá, Andrei, mas e eu não lembro o que é essas coisas. Olha para cá. Quando você trabalha com a natalidade, ou quando você usa a natalidade é o número de indivíduos, é o número de indivíduos que nascem vivos dentro dessa população. Ou seja, vocês também escutam isso muito na geografia. Quando você estuda a natalidade, você está estudando exatamente o número de nascimentos vivos. Quando você trabalha com a mortalidade, você está fazendo a contagem do número de óbitos que aconteceram dentro de uma população num determinado tempo. E tem um detalhe, tá? Cuidado que a relação dessas duas primeiras taxas aqui, dessas duas primeiras características, eu tenho como determinar ecologicamente se uma população está crescendo ou está diminuindo. Por exemplo, olha para cá. Se a natalidade é maior do que a mortalidade, menino, presta atenção em mim. Se a natalidade ela é maior do que a mortalidade, então significa que está nascendo mais do que está morrendo. Se está nascendo mais do que está morrendo, então a população cresce. Agora, se a mortalidade, escuta, tá? Se a mortalidade ela é maior do que a natalidade, como acontece, por exemplo, em alguns países europeus, então significa que essa população ela não está crescendo. Essa população está diminuindo, porque está morrendo mais gente do que está nascendo. Tá? Cuidado com isso, porque vocês podem pegar esses joguinhos nos vestibulares, principalmente gráficos. Tá? Não é coisa de outro mundo você pegar um gráfico no seriado 3 ou um gráfico no Enem, mostrando natalidade e mortalidade para saber se a população está crescendo ou não. Tá? Toma cuidado com isso. Aí eu tenho a imigração e a emigração. Andrei, o que é a imigração? Olhe, o imigrante é quem chega. Se você chega num ambiente, tu é um imigrante. Cuidado com isso aqui, isso aqui vai ser a chegada. Isso aqui vai ser a chegada. Mas aí você tem a emigração. Andrei, o que é um emigrante? Olha, o danado do emigrante é a saída. Quando você está dizendo você está trabalhando um emigrante, lembre que o emigrante é a saída. Isso aqui é a saída. Então vê, o imigrante é a saída. O emigrante é a saída. Aí você vai dizer assim, tá, Andrei, a relação desses caras aí também pode determinar se a população cresce ou não? Claro. Por exemplo, se a imigração ela é maior do que a imigração, ou seja, se está chegando mais gente do que está saindo, essa população cresce. Se chega mais gente do que sai, a população cresce. Agora vê, se a emigração ela é maior do que a imigração, ou seja, se a saída ela é maior do que a entrada. Veja, se a saída é maior do que a entrada, essa população cai. Toma cuidado com isso. Então, assim, do mesmo jeito que você consegue determinar crescimento e diminuição relacionando natalidade com mortalidade, você também consegue dizer se essa população aqui, ela está crescendo ou está diminuindo, olhando exatamente essa, vamos dizer assim, essa relação entre a chegada e a saída. Essa relação dos imigrantes e dos emigrantes. Isso a gente trabalha com características da população, tá? Não pode esquecer disso. E um detalhe, cuidado que a relação, escuta, tá? Cuidado que a relação entre a imigração com a emigração, quando você relaciona essas duas coisas juntas, isso aqui é chamada taxa de dispersão. Isso aqui é chamada de taxa de dispersão.
tá? A gente não pode esquecer disso. A taxa de dispersão é a relação, tá? Entre a imigração e a emigração. A gente pode dizer assim, oxente, taxa de dispersão dispersão tu lembra dispersar. Dispersar tu lembra espalhar. Então se você espalha uma população ou não, você tem como dizer se essa população está crescendo ou não. Toma cuidado com isso, tá? Ah, e um detalhe, cuidado que a gente tem até barreiras nessa dispersão, tá? Cuidado que a gente pode encontrar barreiras no ambiente que vão dificultar essa dispersão, vão dificultar para que essa população consiga se espalhar. Cuidado que aí a gente pode ter, por exemplo, barreiras biológicas. Lembrem que, por exemplo, eu posso ter um determinado tipo de ser vivo numa área que por esse ser vivo estar nessa área, o outro ser vivo não vai conseguir chegar nela. É como se tu fosse entrar numa sala e tu vai entrar numa sala. Aí tu, opa, vê uma pessoa que tu não gosta, desculpe, aí tu volta. Então, a partir do momento que um ser vivo te impede de ir para outra área, ou um ser vivo te ajuda a ir para outra área, mas, claro, se a gente está falando barreira, a gente está falando dessa coisa de impedir. Ora, se um ser vivo, ele impede essa dispersão, a gente chama de barreira biológica. A gente chama de barreira biológica. Cuidado, por exemplo, com a barreira climática. Eu tenho climas que não são propícios para algumas populações conseguirem se espalhar. Por exemplo, tem determinados seres vivos que não conseguem se espalhar para outras áreas por causa do clima. Isso é uma barreira climática. Cuidado que o tipo de solo também vira uma barreira. Tá? A gente chama de barreira edáfica, tá? Barreira edáfica, não pode esquecer disso, beleza? Cuidado com essas barreiras da dispersão, tranquilo? Beleza? Então, galera, com isso a gente fecha a primeira aula do ano aqui com vocês dos terceiros anos, tá? Ó, a gente se encontra na próxima, viu? Beijo, valeu!